Brasília, que se apoiava na delação do ex-senador Delcídio do Amaral. Enfim, são vários exemplos já possíveis de serem citados para reforçar aquilo que nós sempre dissemos, que os processos estão sendo utilizados para fins de perseguição política. Doutor, juridicamente falando, essa recusa do ex-presidente em progredir de pena, com alguma cautelar, enfim, ou é de maneira geral, ou seja, ele não quer sair daqui enquanto não haja um julgamento em que ele seja posto totalmente em liberdade. Isso, juridicamente falando, como que fica? Só para entender como que teria um caminho aí da juíza para decidir sobre isso. O ex-presidente Lula, ele deseja, sim, sair da prisão. Aliás, ele nunca deveria ter vindo para essa prisão, porque não praticou qualquer crime. Então, o que se busca é a declaração judicial da nulidade do processo, o reconhecimento da inocência em relação a todos os crimes que foram a ele imputados, e é desta forma que ele busca sair da prisão. Agora, é importante lembrar que sequer alguma decisão, ao nosso ver, pode ser tomada pela juíza aqui da execução de Curitiba, porque no dia 7 de setembro último, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por 10 votos a 1, concedeu uma liminar em favor do ex-presidente Lula para que ele tivesse o direito de permanecer aqui na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba até o julgamento final do habeas corpus, que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Essa liminar, portanto, ela permanece em plena vigência. Não há possibilidade, ao nosso ver, de haver alguma deliberação pela Justiça de primeira instância a partir do momento em que nós obtivemos essa decisão liminar. A decisão liminar do Supremo, ela diz o seguinte: assegurar ao requerente, até ulterior deliberação, o direito de permanecer custodiado na sala reservada, instalada na referida Superintendência da Polícia Federal do Paraná, na qual atualmente se encontra. Então, ao nosso ver, nem o Ministério Público poderia ter feito um pedido à primeira instância para retirar o ex-presidente daqui, fora daquelas condições que nós estamos buscando, nem, ao nosso ver, pode a juíza da execução, com o máximo respeito, deliberar algo contra aquilo que já decidiu a Suprema Corte. A transferência. Foi quando tentaram transferir o ex-presidente Lula para o presídio de Tremembé, colocando em risco a sua segurança e tentando impor a ele mais uma humilhação. Então, esta liminar, como eu disse, ela está em plena vigência, então não é possível haver uma nova deliberação sobre o assunto, senão pelo Supremo. Só o Supremo pode decidir. Aliás, nós esperamos que haja o julgamento do habeas corpus relacionado a esta decisão liminar o mais breve possível, para que o Supremo possa analisar o mérito da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e, se acolher o nosso pedido, anular todo o processo, restabelecendo a liberdade plena do ex-presidente Lula. Então, a nossa manifestação hoje, que será encaminhada à Justiça como resposta ao pedido de progressão feito pelo Ministério Público, ela vai, primeiro, indicar esta liminar do Supremo, que está em plena vigência, impede qualquer deliberação sobre o assunto, a não ser pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E segundo, que vai reforçar que o ex-presidente Lula não quer exercer um direito relacionado a um processo ilegítimo, a um processo no qual ele foi acusado e condenado sem o devido processo legal. Doutor, então pelo que o senhor entende, pelo que a defesa entende, a liminar do Supremo, ela impede qualquer movimentação na execução provisória. Ela não se o que diz só a transferência, doutor Cristiano? Não, a liminar ela é bastante clara ao reconhecer, ela diz assegurar
ao requerente, ou seja, ao ex-presidente Lula, o direito de permanecer custodiado na sala reservada instalada na Superintendência da Polícia Federal do Paraná. Então, é uma decisão bastante clara que reconhece o direito do ex-presidente Lula de permanecer aguardando esse julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro aqui nas dependências da Superintendência da Polícia Federal de Curitiba. Doutor, não há precedentes jurídicos de outros réus que tenham recusado uma progressão de regime como agora? O senhor chega a citar isso na manifestação? Sim, há precedentes, inclusive o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem um enunciado reconhecendo que é um direito do jurisdicionado de recusar. Agora, no caso do ex-presidente Lula, há uma peculiaridade evidente que decorre do fato dele ter sido processado e condenado por meio de um processo claramente ilegítimo, um processo que desde 2016 nós denunciamos e comprovamos que era decorrente de um conluio, de uma trama entre juiz e acusação. E isso ficou claro depois, ainda mais claro, nas mensagens da Vaza Jato. Hoje não se tem dúvida de que houve uma combinação, de que havia uma coordenação da acusação pelo próprio juiz e que o objetivo era colocar o ex-presidente Lula nessa situação para se obter uma vantagem política. E isso acabou efetivamente ocorrendo. Só que nós sempre contestamos, sempre mostramos o caráter ilegítimo desse processo. Doutor, uma questão. Na semana que vem, o STF vai julgar aquela questão da prisão em segunda instância. O senhor está citando aqui uma liminar que garante o direito do ex-presidente Lula ficar até o julgamento do habeas corpus dele, ou seja, a gente não sabe até quando. E outro, o senhor está citando uma vontade do ex-presidente deixar a prisão quando o seu processo for anulado. Caso o STF reconheça que presos que não foram condenados ainda nas últimas instâncias podem deixar a prisão, o senhor já conversou com o presidente Lula a respeito disso? Ele está disposto a usar desse direito caso ele seja concedido pelo STF? Eu não conversei ainda. É preciso esperar o resultado final dessas ADCs para que se tome uma decisão específica em relação ao resultado desse julgamento. Agora, a minha posição enquanto advogado é que essas ADCs são de manifesta procedência, porque o texto constitucional, o texto que o Brasil, de forma consciente, adotou, ele assegura a presunção de inocência até que haja uma decisão condenatória definitiva. E esse é o pedido feito nas ADCs. No caso do ex-presidente Lula, ele deve também ter reconhecido o seu direito à presunção de inocência. Não existe nenhuma decisão condenatória definitiva contra o ex-presidente Lula. Então, pelo texto constitucional, além da questão da prisão em segunda instância, ele também merece ter assegurada essa garantia sobre os mais diversos aspectos. E essa garantia foi claramente violada desde o início do processo. Mas ele já disse em entrevista que também não teria interesse nesse julgamento, né? Mas seria possível, por acaso, se ele quiser ficar, se o STF decidir que não, que os presos de segunda instância devem sair? Veja, o que o ex-presidente Lula busca é o reconhecimento da nulidade de todo o seu processo e também a sua absolvição. Ele não deseja uma progressão que esteja vinculada a um processo ilegítimo. Agora, a presunção de inocência, que é uma garantia constitucional, esse é um outro assunto. Esse é um assunto que nós, inclusive, chegamos já a trabalhar com ele no passado e esperamos que seja reconhecida a presunção, não só em relação a esse momento da prisão, mas também na extensão que o texto constitucional assegura. E daí é automático, né? O STF decidindo que réu condenado em segunda instância não deve ser preso, o presidente é solto automaticamente. Há necessidade de se aguardar efetivamente o resultado dessas ADCs
o julgamento que o Supremo está fazendo. O nosso foco, o nosso objetivo é para que os habeas corpus que nós apresentamos ao Supremo, tratando tanto da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, como também da suspeição dos procuradores da Lava Jato, eles sejam julgados, porque nós acreditamos que esses processos, todos eles, contra o ex-presidente Lula, são nulos e assim devem ser declarados pela Justiça. Levando isso em consideração, doutor, ele pensa em voltar a ser candidato em 2022? Essa é uma pergunta que eu não sou a pessoa apropriada para responder. Qual data que vai entrar? O prazo vence hoje, então nós faremos o protocolo ainda na data de hoje, nesse sentido que eu expus aqui para você. Você vai disponibilizar essa petição? Podemos disponibilizar, é um processo público. Mas é que a gente não tem acesso às petições, só às decisões judiciais. Tá, eu peço, eu não sei ainda o horário em que nós faremos esse protocolo, mas não há problema, é um processo público. Doutor, posso fazer mais uma pergunta? Há determinados especialistas, e inclusive uma tese que já saiu reverberada de dentro do próprio Supremo, de que o ex-presidente não teria o direito de abrir mão desse benefício que seria a progressão de regime dentro da execução provisória. Inclusive, acho que o próprio Gilmar Mendes não especificou exatamente o que ele pensa a respeito, mas deu a entender de que não seria um direito do ex-presidente Lula ou de qualquer outro réu na mesma condição abrir mão desse momento da execução provisória em que a execução, depois de um sexto da pena e de outros questões postas, leva o réu a uma nova etapa do cumprimento da pena. Como é que vocês estão tratando dessa questão especificamente? Nós entendemos que seja concluído o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Perfeito. Obrigado, doutor. Independentemente desse julgamento que o Supremo deverá concluir na próxima semana sobre as ADCs, nós esperamos efetivamente que a Suprema Corte venha a julgar em breve os habeas corpus que nós apresentamos, questionando tanto a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, como também a suspeição dos procuradores da Lava Jato. Esses habeas corpus buscam a declaração da nulidade de todo o processo e o restabelecimento da liberdade plena do ex-presidente. Esse é o resultado que nós buscamos e que entendemos como sendo o único cabível para tudo o que aconteceu. A questão da segunda instância já deveria ter sido enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal desde o ano passado, desde abril de 2018. No entanto, naquele momento, a Suprema Corte preferiu julgar o caso concreto do ex-presidente Lula, aquele HC preventivo. Nós esperamos, de qualquer forma, que desta vez a Suprema Corte efetivamente aplique a nossa Constituição da República, que assegura a presunção de inocência até que haja uma decisão condenatória definitiva. No caso do ex-presidente Lula, não existe uma decisão condenatória definitiva e, portanto, de acordo com a própria Constituição, ele deve ser presumido inocente. Eu não acredito que a publicação de um membro das Forças Armadas vá influenciar o julgamento da Suprema Corte. No entanto, é direito, é uma garantia fundamental de todo e qualquer cidadão ter um julgamento justo, imparcial e independente. E a questão do julgamento independente pressupõe justamente que não haja qualquer forma de pressão sobre o Poder Judiciário realizada por outros poderes. Então, a despeito de ser inoportuno e até mesmo de ferir
garantias fundamentais, eu penso que essa publicação não deve ter qualquer repercussão no julgamento que será feito pela Suprema Corte. Se a Suprema Corte vier a aplicar a nossa Constituição e o resultado for a procedência das ADCs, o ex-presidente Lula deve ter a sua liberdade plena restabelecida de imediato. Aliás, ele jamais deveria ter sido encarcerado, porque não existe nenhuma decisão condenatória definitiva contra ele. Ele está, na verdade, cumprindo antecipadamente uma pena sem que haja uma decisão definitiva, o que é incompatível com a nossa Constituição da República. Dessa forma, se as ADCs forem acolhidas no julgamento que será realizado possivelmente na próxima semana, será concluído, deve sim o ex-presidente Lula ter a sua liberdade plena restabelecida, sem prejuízo, é claro, de continuarmos na batalha, na luta jurídica, para que os processos sejam anulados, porque foram conduzidos por um juiz parcial, e também para ter a inocência do ex-presidente Lula reconhecida. Olha, eu não recuso a minha liberdade. O que eu não posso aceitar é a tese de que eu cometi um crime e já cumpri um sexto da pena. Eu quero sair daqui com a minha inocência 100% comprovada. O ex-presidente Lula sempre deixou claro que ele deseja sair da prisão com a nulidade dos processos devidamente reconhecida e também com a sua inocência declarada pelo Poder Judiciário. Esse é o único resultado compatível para alguém que não praticou qualquer crime. É sempre importante lembrar que a Força-Tarefa da Lava Jato jamais apresentou uma prova de culpa contra o ex-presidente Lula. Ele foi condenado com base em atos indeterminados e sem que os procuradores tenham apresentado qualquer prova de que ele tenha praticado um crime. Na verdade, ocorreu aquilo que nós sempre dissemos. Havia uma condenação pré-estabelecida por um juiz que buscava alcançar objetivos políticos no processo, e isso foi implementado com base num processo ilegítimo. Nós esperamos que a Suprema Corte venha a acolher o habeas corpus que nós impetramos em novembro do ano passado, em novembro de 2018, questionando a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, e todos os nossos argumentos foram posteriormente reforçados pelas mensagens da Vaza Jato, que deixam inequívoco que havia um verdadeiro consórcio entre o juiz e a acusação. E isso não pode ser aceito nem no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo. O que acontece é que eu quero a minha liberdade plena. Eu quero o meu atestado de inocência. Eu resolvi vir para cá para poder provar a minha inocência. Eu quero provar que os mentirosos são aqueles que me acusaram. É a única coisa que me interessa. Se vai ser um ano a mais, um ano a menos, se eu vou ficar aqui ou em outro lugar, não importa. O que eu quero é a minha inocência. Nada me interessa a não ser a minha inocência. A decisão do ex-presidente Lula foi a de não pedir a progressão da pena, porque ele não reconhece como legítimo o processo que o levou à prisão. Então, o que ele busca, o que ele nos pede é para que possamos atuar a fim de que a nulidade do processo seja reconhecida e a sua inocência seja declarada pelo Poder Judiciário. Então, ele, na verdade, não está buscando, não está interessado em progressão da pena, embora pudesse fazer o pedido de forma legítima. O que ele busca, o que ele nos pede é que possamos atuar com foco nos procedimentos que buscam declarar a nulidade de todo o processo, restabelecer
a sua liberdade plena e também a sua absolvição. Nós entendemos que a progressão de regime é um direito do jurisdicionado e está sujeita à sua aceitação. É o que diz o artigo 113 da Lei de Execução Penal. Portanto, se o ex-presidente Lula não aceita essa progressão porque considera o processo ilegítimo, nós entendemos que o Estado não pode impor qualquer situação que não seja aquela aceita pelo jurisdicionado. Fica aqui do lado. Partido é das trabalhadoras. Do lado aqui. Partido é dos trabalhadores. Partido. Quem vai falar primeiro? Rui Falcão, bem-vindo então à nossa vigília. Vai lá, com você. É só falar, Rui, porque ele não... Primeiro, como sempre, temos que cumprimentar essa valorosa militância que fica aqui sustentando a nossa vigília, solidária com o presidente Lula. Então, minhas primeiras palavras são para agradecer o trabalho que vocês fazem, a coragem, a resiliência, a disposição, que nós estamos vivendo um momento de muita resistência, de muita coragem para lutar. E o presidente Lula agora nos inspira mais a continuar, porque ele repetiu para nós que a disposição dele é ficar em liberdade sem nenhum condicionamento. Ele repetiu para nós que ele não está preocupado com o Supremo Tribunal Federal, nem com as alegações finais hoje dos advogados. Ele está preocupado em reconhecer a inocência dele, porque não cometeu nenhum crime, não tem culpa, não tem prova, e o julgamento, como todos sabem agora, é um julgamento parcial. Então isso nos encoraja a continuar na luta. Pediu para que a gente, no meu caso, que tenho dado muito destaque para o programa emergencial de emprego e renda, que os trabalhadores estão vivendo uma situação muito difícil, sem emprego, com baixos salários. Falou da questão da soberania nacional. Estão destruindo o país, estão acabando com os direitos do povo. Então ele está insistindo que o PT se empenhe na defesa da soberania nacional, que não é só o território, não é só a Petrobras, mas também os direitos do povo, que é a soberania do povo. Então, esse foi o recado que ele nos deixou. Eu vou ter que deixar vocês aqui, que meu avião sai daqui a pouco. Eu vou ouvir um pouquinho do Padilha, deixo um abraço para todos, que amanhã eu estou em 3 ou 4 cidades de São Paulo ainda, tá? Então o Padilha vai dar um recado aqui. Boa tarde, boa noite, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, pela internet, pela página oficial da Vigília, a página do PT, o perfil oficial do presidente Lula, todos que nos acompanham. Primeiro, queria reforçar o que o Rui Falcão disse, da nossa alegria de quando a gente vem aqui encontrar essa militância aguerrida que montou essa vigília desde o primeiro dia, e a gente sabe que vocês só vão sair daqui no dia que o Lula sair em liberdade, com dignidade, com a sua inocência reconhecida. Com certeza. Aliás, o presidente Lula disse que está muito animado porque está sabendo que está vindo muita gente para cá no dia 27, no dia do aniversário dele. Ele até brincou, está até pedindo uma autorização, ver se ele pode vir comer um bolinho aqui, se ele pode apagar uma velhinha, né? Da importância da mobilização que está sendo feita para vir para cá. Então ele quer agradecer muito a mobilização que vocês estão fazendo. Ele tem recebido notícia de gente que já está montando caravana para vir para cá. Então está muito feliz com isso. Vai tirar a torcida para ele passar o aniversário fora. É isso aí. É isso aí. Garantir que ele esteja em liberdade já. Aniversário, né? Com dignidade, né, com a sua inocência reconhecida. A segunda coisa que eu digo, que é muito impressionante ver sempre a vitalidade e a energia do presidente Lula. Eu posso dizer, a gente tem acompanhado isso desde a primeira vez que o presidente Lula veio para cá, posso dizer, eu saio daqui com a sensação de que o presidente Lula superou, venceu a máquina de depressão e doença que tentaram montar para ele aqui em Curitiba. Ele venceu essa máquina, venceu aqueles que apostaram que ia dobrá-lo. O presidente Lula está cada vez com mais vitalidade,
mais forte e com mais energia. Eu perguntei para ele, Baggio, como é que tá a saúde aí, presidente? Ele falou assim, a minha tá boa, mas eu tô preocupado mesmo com a saúde do povo brasileiro, com o que o Bolsonaro tá fazendo com a saúde do nosso país. Me perguntou muito dos dados da proposta de orçamento do Bolsonaro. Mostrei para ele que no meio de uma crise de sarampo que nós estamos tendo no país, o Bolsonaro está cortando quase 500 milhões de reais do programa de vacinação. Que o Bolsonaro, o presidente Lula tem me cobrado sempre, se a gente está visitando aquelas unidades de saúde que perderam os médicos do Mais Médicos. Tem muita gente aqui da área rural que sabe que os médicos não estão mais lá, da periferia das grandes cidades. Ele apontando isso, né? A preocupação que ele está tendo da destruição do programa Mais Médicos que está sendo feito pelo Bolsonaro, da retirada dos médicos na periferia. Contei para ele que até na cidade de São Paulo, o Ministério da Saúde se negou a renovar o contrato de cerca de 40 médicos semana passada. Está 2 semanas sem os médicos na unidade básica de saúde, porque o Bolsonaro se negou a renovar esse contrato. Ele perguntou muito qual é que está sendo o impacto daquela do chamado teto dos gastos, aquela emenda constitucional da morte, que a gente fala, a 95, que congelou por 20 anos os investimentos públicos, cortando dinheiro da educação, da saúde. Falei para ele que essa emenda já está impactando, somando os 3 anos seguidos, retirando quase 30 bilhões de reais da saúde. Ele ficou muito preocupado também com o que está acontecendo na educação, como disse aqui o Rui Falcão, dos dados que mostram que o Bolsonaro está cortando pela metade o investimento em educação básica para o próximo ano. Então, a gente sai daqui com mais energia para lutar pelo Lula livre, né, Rui Falcão? Pelo restabelecimento da democracia nesse país, pela defesa da soberania. E o Lula disse muito claramente que, para ele, defesa de soberania, em primeiro lugar, é cuidar e defender do povo brasileiro, da saúde, da educação, da ciência e tecnologia, da alimentação do povo brasileiro. Eu entreguei para ele, inclusive, um estudo que foi publicado numa das principais revistas médicas do mundo nessa semana, que mostram já o impacto, Daniel, da crise econômica no aumento da mortalidade do povo brasileiro. Então a gente sai daqui com mais energia para lutar, e a gente sai daqui também, eu acho, com a responsabilidade, no dia 27, dar um grande abraço no presidente Lula, aqui na vigília e em todo o Brasil. Nós vamos estar aqui na vigília com muita gente, nós vamos estar em cada cidade desse país, na feira, na praça, falando do Lula livre, coletando mais assinatura para a liberdade do Lula e defendendo a inocência e a dignidade do presidente Lula, porque é a inocência e a dignidade do povo brasileiro que está em jogo. Um abraço aí, pessoal. Parabéns pro pessoal da vigília. Lula livre! Obrigada pela Levanta o Lula aí, ó. Urgente, levanta o Lula. Lula inocente! Brasil! Vai, gente! Urgente! Entra aí! Lula inocente! Brasil! Urgente! Lula inocente! Brasil! Urgente! Lula inocente! Olê, olê, olê! Olha pra cá, mano. Rui, Rui! Vamos lá. Muito obrigada pela presença, Alexandre, Rui Falcão. Presidente Lula, a sua liberdade de opinião está condicionada pelo facto de estar preso? Olha, veja, eu fui preso para que não pudesse ser candidato.